Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Eu me chamo Clécio. No vídeo anterior nós falamos a respeito do Estado laico e de um pensador medieval que trouxe esse questionamento na época dele, sobre essa separação, da Igreja e do Estado, isso lá na Idade Medieval, ele trouxe esse questionamento. E vendo aqui uns vídeos no YouTube, eu achei aqui essa pergunta: o Estado é laico? E a opinião é do padre Christian Shankar, do canal Missão Maria de Nazaré. Eu achei interessante trazer os argumentos do padre Christian Shankar, porque trata muito sobre o assunto que nós falamos num vídeo anterior. E com todo o respeito, com toda a liberdade que a nossa Constituição nos dá, quando se refere à crença e convicção filosófica e religiosa, vamos escutar um pouquinho o argumento dele sobre essa questão, se o Estado realmente é laico. Ele aborda várias questões que envolvem os ateus, que envolvem outras questões religiosas. Vamos escutar um pouquinho aqui e aí a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto, sempre de forma respeitosa. O Estado laico, eles tanto vomitam isso aí, não pode anular ou desprezar a base dos valores cristãos do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo de fé, é um povo cristão. E se alguém fala assim, padre, eu me tornei ateu, tem problema. Cada um tem a sua fé, ou não a tem. Sem falar que o ateísmo, ele tem a fé. Qual que é a fé? Na negação. Então se nega o que existe, então só é porque tem. Você não precisa ficar rotando por aí que eu sou ateu, Então ele tem uma fé na negação. Mas o problema do ateísmo prático brasileiro não é o fato de ser ateu. Quer ser ateu, mas o problema é seu. Deus não perde nada, nós aqui continuamos rezando do mesmo jeito. Quer ser ateu, vai ser. Qual que é o problema? Que muitos ateus, eles querem que você seja ateu também. Aí pega no seu... Quer provar que Deus não existe? Eu vou te provar que Deus não existe. Eu vou te provar, meu filho, não te perguntei nada. Eu não estou querendo te provar que ele existe. Por que você está preocupado em provar para mim que ele não existe? Eu não estou te chamando para se converter, porque você está me chamando para me perverter. Este é o problema. Este é o problema de quem diz Estado laico. Porque o respeito existe só quando é para eles. Quando o respeito é para o cristianismo, para a família, para aquilo que nós acreditamos, é motivo de chacota. Depois você vai no YouTube e pesquise lá um pouco sobre audiências públicas, sobre temas complicados. É impressionante. Eu vi vários vídeos. Enquanto o pessoal lá, a galera lá tá defendendo o ponto de vista deles, todo mundo está assim, ó. Aí todo mundo escuta. Aí sobe um professor, sobe um juiz, uma juíza, sobe um palestrante para mostrar a visão científica, para mostrar que não é daquele jeito. Eles assoviam, eles gritam, eles não deixam a pessoa falar, eles arrebentam o cabo do microfone. Mas cadê a tal tolerância à diversidade que tantos querem? Cadê a tolerância àquele que pensa diferente? Ou para ser tolerante tem que pensar igual a mim e no caso igual a eles. Vá no YouTube, está tudo lá. O cara falando, não teve como eu falar. Eu preparei, eu fui um médico, eu vim do médico. Eu preparei todo o estudo científico sobre o tema, não me deixaram falar. Ficaram me gritando, isso aí não sei o que. Eu perdi a minha tarde, porque eu escutei tudo que eles tinham para falar. Tanto eu como a professora, ele fala o nome da professora, a professora tal, nós não conseguimos falar, porque eles ficavam... Bom, gente, vocês escutaram aí, o vídeo do padre Christian. Ele fala com uma certa indignação, que ele participou perdão, de uma audiência em que não deixaram sequer ele se expressar. Isso daí eu não concordo muito não. Acho que todos têm que ter o espaço para fazer, deixar ali a sua opinião, colocar o seu ponto de vista, mesmo que esse ponto de vista não seja o que a maioria aceite. Eu acho que isso aí não é legal não. Você tem que deixar aberto a discussão, o diálogo, para que possa se evoluir, gente? Mas a questão é o seguinte, gente, como ele coloca aqui, logo no início do vídeo, quando ele fala de que a nação brasileira, que a sociedade brasileira está assentada em valores basilares da fé cristã,
Isso daí ele tem razão. A religião cristã, ela é hegemônica no Brasil. Mais de 86% dos brasileiros se dizem ser cristãos. Agora, se eles são praticantes ou não, é uma outra história, né? Mas a maioria, né, do povo brasileiro realmente está assentado ali com a sua fé em valores cristãos. Isso relata muito os vários momentos do cristianismo dentro da história do nosso país. E é óbvio que a maioria seria cristã, porque os primeiros a pisarem nessa terra que depois seria chamada Brasil foram os padres jesuítas, no que se refere a questões religiosas. Chegaram aqui para catequizar os povos que já aqui habitavam, que foram chamados de índios. Então, dentro da história do nosso país, o cristianismo, sim, é a religião hegemônica no nosso país. E quando ele coloca, né, a questão, né, que ele destaca aqui, né, qual o problema de ser cristão, qual o problema, não sei do que, de ser ateu, né, eu também não vejo nenhum problema nisso. Não vejo nenhum problema em a pessoa ser cristã, em a pessoa ser espírita, se a pessoa é adepta do bandismo, se a pessoa é ateia ou ateu, não vejo nenhum problema. Eu sempre acredito que é possível a coexistência dos mais diversos tipos de pensamentos, principalmente quando eles são contrários. Mas agora, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, é importante destacar sim que as estatísticas, né, mostram, há relatórios sobre essas questões, que a falta de bom senso no trato com o pensamento contrário à fé cristã é advindo essa falta de bom senso em relação, né, ao contrário da fé cristã, é advindo de uma parte considerável da comunidade cristã, daqueles que se dizem praticantes da religião cristã. Né, gente? Nós temos uma fonte vasta sobre esse assunto no que se refere à intolerância religiosa advinda, né, de uma boa parte, praticamente, né, de pessoas que se dizem cristãs. Agora, se são praticantes ou não, não é possível saber isso. Mas que se fundamenta em preconceitos lançados contra minorias religiosas. A gente vê, né, um aumento desse tipo de prática, né, muitos chamam de racismo religioso, quando a prática é direcionada a grupos de religiões afro, nós vemos um aumento desse tipo de prática. Agora, o que não se pode também, né, gente, o que não se pode querer achar que o Brasil está passando por uma espécie de cristofobia, como disse aí um deputado chamado Nicolas Ferreira, o nome dele, ele fez um pronunciamento no Congresso, né, no Parlamento, dizendo que há uma cristofobia no nosso país. Né? Eu já coloquei também, acho que essa questão aqui, que cristofobia não pode existir no Brasil porque a religião hegemônica é a cristã. Gente, basta você ligar a sua TV no domingo, né, pela parte da manhã, você vai ver que uma boa parte dos canais televisivos estão lá com programações católicas, com programações evangélicas. Não dá para negar que a religião cristã possui uma influência considerável na política desse país, que possui uma influência considerável nos canais televisivos, também no YouTube, né? Porque requer poder econômico para se fazer isso, para ter esse privilégio, vamos dizer assim. Isso é inegável. Você não vê minorias religiosas, como por exemplo um canal de ateísmo, né, na TV aberta. Você não vê isso. Você não vê um canal de umbanda em TV aberta. São apenas pedaços que falam de reportagens. Você não vê um canal majoritariamente espírita em alguma TV aberta. Quem é que domina essa comunicação televisiva? É a religião cristã. É a religião que é hegemônica nos países, e o padre geralmente coloca, né, bem essa questão. Que a maioria, né, no nosso país é assim formada por cristãos. Né? Isso aí é inegável. Agora, o que não se deve tolerar, no meu ponto de vista, são os fanatismos políticos que trazem seu bojo,
questões religiosas, com ideias, por exemplo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ideias como demonização de minorias religiosas, chacotas com práticas espirituais que são diferentes das práticas espirituais cristãs. Isso é intolerável. Agora, quando ele diz que o Estado laico, né, ele coloca logo no início do vídeo dele, que a sociedade brasileira está assentada em valores basilares da fé cristã, né, o que ele não pode dizer aqui, né, como ele se refere ao comunicado dele, quando ele se expressa, o que ele não pode dizer aqui é que o Brasil interfere nas questões religiosas, que o Brasil impede que as igrejas pratiquem seus cultos livremente, que o Brasil impede, que o governo brasileiro impede que os pregadores, sejam eles pastores ou padres, comuniquem a mensagem de sua fé. Eu não vejo o governo brasileiro perseguindo religiões cristãs. Eu não vejo isso. Muito pelo contrário. Eu vou ler um trecho aqui da Constituição Federal, logo no preâmbulo. Olha só o que diz aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu estou lendo aqui a Constituição Federal Brasileira. Agora me diga, isso que eu li para você aqui é ou não é muito semelhante aos ideais cristãos? A ideia de fraternidade, a ideia de solução pacífica das controvérsias. O criador do cristianismo, chamado Jesus Cristo, ele não trouxe essa ideia de amor, de pacificidade, de liberdade, a ideia de dignidade da pessoa humana? A Constituição brasileira trata isso. A Constituição brasileira, ela dá essa liberdade de consciência, ela dá esse direito, dizendo, olha, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. O governo brasileiro não persegue religiões cristãs, como muitos ficam falando aí pela internet, né? Agora, quando se fala dos ateus, quando ele coloca aqui que são os ateus que querem provar que Deus não existe, cara, pelo amor de Deus, cá pra nós, sempre foram as religiões cristãs, né? Sempre foi os líderes eclesiásticos que tentaram, né, provar, né, para os pagãos, para os filósofos, a ideia de que Deus existe. São Tomás de Aquino escreveu uma súmula teológica mostrando vários capítulos sobre a existência de Deus, querendo provar a existência de Deus filosoficamente. Os ateus nunca se preocuparam com isso. Eles só se manifestam quando percebem, né, que os direitos e as suas liberdades estão sendo ali cerceadas. Então a Constituição permite justamente esse equilíbrio, né? Você não vê nenhum ateu saindo pelas ruas pregando o ateísmo, como parece entender aqui o que a gente está dizendo. Você não vê um ateu batendo na porta das casas, apresentando uma mensagem de negação a Deus. Quem faz isso são os cristãos, através de quê? Do evangelismo. Através das missões evangelísticas que vão até outros países, que vão lá nas tribos indígenas, que já têm a sua crença religiosa firmada, suas práticas espirituais consolidadas. E aí o cristão sai da sua igreja para evangelizar os indígenas. Será que não deu para entender que eles já possuem as suas crenças? É o ateu que faz isso.
É o espírita que faz isso. É o umbandista que faz isso. Eles não fazem isso. Não é prática dessas minorias religiosas. É prática da religião cristã, que é uma religião que busca o poder, sim, hegemônico. Como eu falei, está aí os jesuítas quando pisaram aqui nesta terra, chamada Brasil. A primeira coisa que fizeram foi catequizar os índios, uma forma de amansar os índios, converter à força, muitas vezes, ao cristianismo. E hoje nós vemos muitos religiosos indo nas comunidades indígenas da Amazônia pregar o Evangelho, pregar a Bíblia Sagrada, desrespeitando a crença dessas pessoas locais, criando conflitos nessas áreas. Quem faz isso não são os ateus. Quem faz isso são os cristãos. Uma boa parte dos cristãos. Não vou dizer que são todos, mas uma boa parte dos cristãos. Não quero generalizar para cair num erro de raciocínio. Não são os ateus que fazem isso. São os cristãos que fazem, né, missões. E para se fazer isso, uma tática, uma estratégia para se fazer isso, você precisa descredibilizar a religião ou a crença do outro. É isso que sempre fizeram. Quando os primeiros negros escravizados chegaram nesse país, foi logo o que fizeram. Fazer com que ele deixasse de praticar as suas crenças. A religião cristã que faz isso. Historicamente, isto está no seio da religião cristã. Né? Então, outra questão, a maioria das festividades do nosso país são cristãs. As festividades mais tradicionais do nosso país são cristãs e eu não vejo nenhum problema nisso. Não vejo nenhum problema nisso. É possível a coexistência das mais diversas manifestações culturais religiosas no nosso país. Claro que é possível, porque a Constituição Federal nos garante isso. Nos garante isso. Mas o que é que nós temos visto hoje? É que determinadas celebridades religiosas querem interferir na política, no governo, com pautas moralistas antiquadas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, fundamentada na Bíblia. Será que não é possível entender que as pautas morais que estão na Bíblia Sagrada não se adequam à nossa sociedade atual? Sem contar aqueles políticos que em época de campanha eleitoral se embrenham dentro das igrejas, fazendo propagandas eleitoral para angariar votos e religiosos, líderes religiosos que se unem a esses políticos. É aí que vai a crítica de muitos ateus, de muitos daqueles que não são cristãos, de que são agnósticos, ou até mesmo críticas de gente do meio cristão que não concorda com essas práticas dentro da igreja. Existem líderes religiosos que coagem os seus fiéis a votarem em candidatos X e Y só porque eles são de uma determinada religião. O candidato deve ser eleito pela sua competência, em todos os sentidos. Mas acontece que a religião cristã, ela sempre fez vista grossa a respeito disso. E em boa parte da história, ela esteve coadunada com governos autoritários. Esteve maquinada, vamos dizer assim, com ditadores. É isso que é perigoso. A crítica recai justamente sobre isso. O Estado é laico, sim. O Estado laico quer dizer que ele tem que ser neutro. O Estado laico não deve favorecer nenhuma religião em particular. Um Estado laico não deve favorecer a religião católica ou a crença católica. O Estado laico não deve criar privilégios para igrejas evangélicas. O Estado laico não deve criar privilégios para comunidades afros e outras mais. Deve estar distante, deve ser neutro. O Estado laico não deve interferir em assuntos religiosos. E as instituições religiosas não devem interferir em ações governamentais, porque o Estado é laico. Está dando para entender? Agora, eu quero aqui refutar uma questão que o padre coloca, que ele fala que o ateísmo é para perverter as pessoas. Ele colocou aqui. Ele colocou
que ser ateu é um problema. Vocês escutaram? Ele colocou que ser ateu é um problema. E que o ateísmo perverte as pessoas. Olha só aí. Tá dando para entender porque eu trouxe, né, esse argumento do padre? E volto a dizer com todo respeito que ele tem a liberdade de opinião dele. Mas é inadmissível dizer que o ateísmo perverte as pessoas, que o ateísmo é um problema. Olha aí a ideia por trás da demonização das minorias que eu acabei de falar. Demonização das minorias é uma estratégia muito usada e sempre foi usada pelas religiões cristãs, que são hegemônicas em muitos países. Agora, não vem querer dizer, pelo amor de Deus, né? Não vem querer dizer que no Brasil está tendo cristofobia. Né? E outra questão aqui, gente. Muitos ateus não querem ficar provando se Deus existe ou não. E olha só, além disso, gente, eu acho que isso é uma discussão infrutífera. Se Deus existe, se Deus não existe, se Deus existe aqui, se Deus não existe aqui. É infrutífera essa discussão. A pauta tem que ser justamente no que nós estamos vendo hoje no nosso país. Essa ligação de políticos com autoridades religiosas, principalmente de caráter cristãos. Autoridades estas que não trazem nenhum valor cristão, viu, gente? Nenhum valor cristão. O que nós estamos vendo no Congresso Nacional, uma bancada chamada evangélica, não traz valores, não traz a essência do cristianismo. Não traz a essência do fundador do cristianismo que está aqui nos evangelhos, narrado pelos evangelhos. É completamente diferente. Mas isso eu vou trazer para um próximo vídeo. Tá? Se gostou desse vídeo, ficou um pouco extenso, né? Dá um like, comenta aí e fala o que você acha aí da fala do padre, mas com todo respeito, tá, gente? Como digo novamente, a nossa Constituição nos ampara sobre isso, né? Eu achei interessante o assunto. Comenta aí e até a próxima.